prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite muito especial de vir nessa igreja tão amorosa. Já fomos recebidos muito bem, né, minha amiga, Laís? Fomos recebidas como princesas, né? Comemos bolo, um monte de coisa boa. Eu sei que vocês comeram também, viu? E eu sei que vocês já tiveram um banquete aqui, ministrado pela minha amiga. Então eu falei para a Laís, a gente podia ter ouvido a Laís ir embora, que já estava tudo bem, maravilhoso, edificadas, não foi? Foi muito bom. Então, eu sei que vocês já foram muito alimentadas hoje, tá? E nós vamos falar de um tema difícil, que é um tema que vocês mesmas, né, pediram, e é um tema muito gostoso, que é como mulheres podem ensinar outras mulheres a servir. Você fala assim para mim, Cláudia, que coisa meio difícil fazer isso, porque assim, como é que eu vou ensinar uma pessoa a servir sem ser meio mandona, né? Vai, serve. É estranho, né? Ou então, como é que eu posso ensinar uma pessoa a servir impondo alguma coisa sobre ela? Não parece que faz sentido, né? Está estranho aqui. Ensinar alguém a servir e você não cumpre aquele serviço de forma diligente, como que você pode impor isso sobre alguém, não é? Então, é um assunto meio delicado. Então, eu vou falar um versículo que eu gosto muito do livro de Esdras, que vai ser o versículo norteador. Não precisa abrir ainda, que eu quero que vocês abram o texto já já. Eu vou falar desse versículo, quem estiver anotando e gostar de anotar, anota. E é um versículo norteador do que a gente vai falar hoje, agora, nesse período da noite, tá? Então, olha só o que fala Esdras 7, versículo 10. Escuta só, que é lindo. Porque Esdras tinha disposto o coração para, atenção, buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu vou repetir. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A sequência é essa. E é muito oportuno, porque como Deus costura as coisas, eu nem sabia o que a Laís ia falar hoje, e ela também não sabia o que eu ia falar, e ela falou um pouco sobre essa questão de buscar, cumprir, para ensinar. Então, olha que interessante. Quando eu me disponho a buscar, é o quê? É meditar na lei de Deus, é ensinar aquilo que Deus requer de mim, quanto aos mais variados serviços que eu possa fazer, certo? Então, eu preciso buscar entender aquilo que Deus requer que eu faça. Vocês estão fazendo isso aqui hoje, não é? Estão buscando compreender e aprender, mas vocês devem fazer isso diariamente na devocional de vocês. Essa é a primeira parte. A segunda parte é cumprir. Eu entendi o que Deus quer de mim, como é que eu posso cumprir, como é que eu posso exercer os meus mais variados dons, servindo pessoas, cuidando de gente? Como que eu posso ser mais parecida com Jesus? Como que eu posso ser mais santa? Como que eu posso, né, nesse processo de santificação, como que eu posso, com os meus serviços, trabalhar para o reino? Então, é cumprir. E a terceira parte é ensinar. Tá? Agora que eu sei o que Deus requer de mim, e agora eu sei como fazer, então eu vou ensinar. Mas, Cláudia, como que eu vou ensinar? Eu vou ensinar pelo exemplo. Eu vou ensinar pelo exemplo. Tá? É muito importante essa sequência. Eu só posso ensinar aquilo que eu vivo na minha vida prática. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Que tipo de ensino é esse? Daí você fala assim para mim, entendi, Cláudia, o buscar, cumprir e ensinar, que está em Esdras. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma dificuldade de ensinar, eu não tenho muita didática, sabe? Eu não sou muito boa de inteligência artificial, de fazer slides. Não precisa de nada disso. Não precisa de nenhuma tecnologia. Quando a gente cumpre o que Deus nos requer a respeito dos nossos mais variados serviços, nós vamos ensinar pelo exemplo. Tá? E, Claudinha, você pode me perguntar assim, Claudinha, mas o que você quer dizer com servir? Porque tem dois sentidos na Bíblia sobre servir. Servir pode ser um servir específico, que é um dom espiritual que está descrito em 4 textos da Bíblia, que pode ser traduzido, o original é diaconia, tá? Que é aquele realmente de servir, você está com uma necessidade, eu vou, te ajudo, eu pego para você, eu arrumo aqui, eu pego lá, eu ajeito aqui. É o que os diáconos fazem, mas os dons espirituais são dados às mais variadas pessoas, né? Então, tem esse dom específico e tem um servir mais amplo, em que a gente pode, com os nossos mais variados dons, servir o reino. Eu vou falar desse servir. Como que a gente pode ensinar mulheres a servir com os mais variados dons que Deus nos dá? Seja ele aconselhamento, ensino, discipulado, exortação, etc. Tá? Então, vamos lá. Então, primeira parte é um pouquinho mais longa. A primeira parte nós vamos trabalhar a parte do buscar. Que nós vamos entender assim, tá? Todo mundo tem que servir, essa história é para todos? Tem alguém aqui que escapa? Então, nós vamos ver
buscar na palavra de Deus o que Deus diz sobre os nossos deveres em servir. Nós vamos buscar conhecimento. Essa parte é um pouquinho mais longa. Segunda parte do que eu vou falar hoje é o cumprir. Tá, já sei o que Deus requer de mim quanto ao serviço. Como que eu faço? Tá? E a terceira parte, para quem gosta de anotar, eu vou falar, sabendo disso, busquei, cumpri, agora eu quero ensinar. Eu quero ser exemplo. Tá bom? Essa é a nossa terceira parte. Então, vamos começar pelo começo. Agora sim, abram comigo em Mateus 20. A partir do versículo 20, por favor. Quero gastar um pouquinho mais de tempo nessa primeira parte. Mateus 20. Eu adoro esse barulho de Bíblias. Sabia? Amo esse barulho. E hoje em dia, com o celular, ninguém mais tem esse barulho, não é? A gente vai lá e abre. Eu também trouxe o celular, abri a Bíblia no celular. Mas esse barulho de abrir de folhas é uma delícia. Vamos lá. Mateus 20, a partir do versículo 20. Escuta atentamente. Quem está sem Bíblia, só ouve atentamente. Então se chegou a ele Jesus, tá? A mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto é de arrepiar. Mas eu quero abordar o constrangimento desse texto aqui. Tem uma situação extremamente constrangedora aqui. Porque aqui, o que está exposto nesse texto é uma coisa que estava ocupando o coração daquela mãe, daqueles discípulos e o nosso também. Tá? Escuta só. Vamos pensar nessa situação. Numa mãe orgulhosa, feliz, contente pelo trabalho que ela fez. Pensando assim, os meus filhos, eles são o creme de la creme. Né? Eles são os tops dentre os discípulos. Olha que bom trabalho que eu fiz, eu sou uma mãe maravilhosa. Beijinho no ombro. Né? Ela estava com este pensamento, com um senso de autojustiça, de que de alguma forma ela era um pouquinho melhor que as outras mães, muito provavelmente, não é? E essa cena mostra o coração dos 2 marmanjos também. Ah, Cláudia, como assim? A gente não sabe o que ele... Sabe. O texto é bem claro que, primeiro, eles não falaram assim, mãe, não fala isso. Eles foram juntos, atrás dela, porque era o que eles queriam. E eu sei que era o que eles queriam, porque em seguida, quando Jesus pergunta, vocês podem beber meu cálice? Podemos! Não é? Então eu sei que era algo que estava no coração deles. Que loucura! Essa situação é muito constrangedora, mas acontece no dia a dia até hoje. Eu vou contar para vocês uma história bizarra, mas verdadeira. Eu trabalho numa universidade há muitos anos e eu dou aula para uma marmanjada de seus 20 e tantos anos até seus 25 anos. E aconteceu com uma amiga minha que dá aula junto comigo, de um pai ir lá e interceder pelo seu filho por nota. De um marmanjo. Chegou e falou, ai, pensa, repensa, deixa ele passar. O pai foi lá e foi abordar em nome. E eu falei, me lembrou na hora dessa história. Constrangedora, cena constrangedora. E é engraçado que a abordagem dela é uma abordagem que a gente nunca fez. Que é assim, o elogio e depois pede, sabe? Meus filhos chegam assim, mãe, você está tão bonita hoje, onde que a gente vai tomar sorvete? Né? É o elogiar, depois pedir. E é interessante isso, que a gente tem esse padrão. A gente tem esse padrão na hora de pedir. E Jesus mesmo nos ensina um padrão a como se achegar diante do Pai, não é? Ele nos ensina um padrão. Quando ele ensina como orar, tem uma sequência
que faz todo sentido. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós devemos chegar com adoração. Não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que coisa linda, chegando adorando a Deus. Segunda coisa que a gente vê é uma petição que está relacionada à adoração. Porque o dá-nos o pão de cada dia, na verdade é assim, Senhor, sem ti a gente não pode nada. O Senhor é o sustentador da nossa vida. Então é uma petição básica, mas ela está relacionada à adoração. Daí em seguida, Jesus nos ensina que a gente tem que confessar. A gente tem que olhar para o nosso coração. E vem a parte do perdoa-nos as nossas dívidas. Isso é tão importante, porque quando a gente olha para o Senhor, vê a santidade, adora o Deus maravilhoso, e a gente vê a luz, e daí a luz mostra o nosso pecado. A gente vê a nossa sujeira. Então, após a adoração, tem que vir um reconhecimento de pecado, uma quebra de orgulho. E depois disso, aí sim, vem a petição. E Jesus nos ensina a pedir por aquilo que a gente deve pedir, para o Senhor nos livrar da tentação, do mal, e por tantas outras coisas, que a gente pode pedir livremente ao Senhor. Mas entende que tem uma sequência? E essa sequência ela é muito, muito abençoadora, porque ela nos faz reconhecer pecado. Ela quebra o nosso coração. E aqui não aconteceu isso. Ela chegou a Cristo, ela adorou e ela já pediu. Ela não quebrantou o coração dela, orgulhoso. Ela não pediu por nada básico. Ela não reconheceu o seu pecado. Ela não enxergou o orgulho do coração de mãe dela. Não é? E até quando Jesus questiona para eles se eles poderiam beber do cálice, eles falam o quê? Sim. Eu já estou aqui graduado, mestre, estou te seguindo todas essas semanas e meses, já passa a bola para mim que eu faço gol, estou tranquilo, eu posso beber esse cálice. Eles não faziam ideia do cálice que Jesus estava falando. O cálice ao qual Cristo estava falando é aquele cálice, é o mesmo cálice pelo qual ele orou e falou assim, Senhor, me livra deste cálice, lá no jardim do Getsemane. Era esse cálice, era o cálice da ira de Deus. É da ira de Deus sem filtro, pessoal. É da ira de Deus por causa do seu pecado, sobre ele, naquela cruz. Era esse cálice. Maior humilhação, maior dor que alguém poderia passar, o nosso Salvador passou. Era esse cálice. E eles achavam que eles podiam. E o mais lindo dessa história é que você pensa assim, Jesus podia ter massacrado eles essa hora, mas Jesus não é assim. Ele é o mestre manso e humilde. Ele falou para eles assim, vocês podem até beber do cálice. E ele estava falando no caso da futura perseguição que eles sofreriam e morreriam pelo nome de Jesus. Então ele fala, vocês vão tomar o cálice. Mas ele mostra humildade, confrontando o orgulho da mãe e dos discípulos. Ele mostra humildade, ele fala assim, quem vai sentar do meu lado não é definido por mim, é pelo meu Pai. Olha que belo relacionamento, olha que respeito, olha que humildade de Cristo aqui. Olha como ele quebra o orgulho deles, não é? E ele segue, e ele fala assim sobre ser grande no reino de Deus. O que significa ser grande? Ser grande não é ser aplaudido, não é prestígio, não é privilégio. Ser grande é sacrificar-se. É sobre sacrifício, é sobre entrega. E é muito lindo porque ele fala isso, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Servir, minhas amadas, é sair de si. O que eles queriam era ter evidência, é ter elogio. E eu não sei se vocês têm essas lutas, eu tenho. Muitas vezes eu faxino a minha casa e eu quero que meu marido chegue e fale, que legal, que bonito que está aqui, que limpinho. Eu quero reconhecimento. Eu quero reconhecer, eu quero elogio. Sabe, eu falo, meu, miserável, entrou e ainda sujou o chão que eu limpei. E não viu essa coisa extraordinária que eu fiz. Você entende que a gente é assim? A gente não serve como convém. Servir não é sobre nós. Servir é sobre entrega.
É muito lindo esse texto. E vocês falam assim para mim, Cláudia, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de entender isso. E você me relembra, a Bíblia me relembra que eu devo servir de forma sacrificial, amando o meu próximo. Mas eu tenho uma dificuldade de lembrar, não só vocês. Os discípulos também tinham amnésia. Quer ver? Logo em seguida, se quem quiser abrir, pode abrir, mas pode só ouvir. Um pouco antes de Jesus morrer, em Lucas 22, volta esse assunto à tona. Olha só. Eles têm amnésia também, igual a gente. Suscitaram também entre si uma discussão, escuta essa discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. Olha a paciência de Cristo em repetir. A gente não tem paciência com os nossos filhos assim de repetir 2 vezes. Olha Jesus repetindo. Os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O coração orgulhoso tende a produzir, a trabalhar, a agir, a servir para receber glória, para ser reconhecido, para receber o prestígio. A gente tem que entender que servir não é sobre nós. Essa luta ela é uma luta velha, queridos. Isso aí é uma coisa que a gente vê em outros textos. Em Marcos 9, 33 a 37, a gente vê a mesma conversa. Eles estavam andando pelo caminho e também tentando ver qual deles era o mais cheio de prestígio. Essa história se repete. Se repete. E o mais interessante aqui é a falsa humildade dos outros discípulos. Nesse texto que vocês têm aberto aí, ó, de Mateus 20, 24, fala assim, ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Como quem diz assim, que absurdo, jamais pensaríamos isso. Como a gente é assim, né? Orgulhoso e cheio de autojustiça, como se a gente fizesse melhor. A luta deles com o orgulho impedia eles de servir como convém. E essa é a nossa luta também. Servir tem a ver com viver desconfortável nesse mundo. Viver desconfortável nesse mundo, suprindo para que pessoas tenham alimento, vestimenta, ambiente limpo. Servir tem a ver com viver desconfortável. E é difícil isso, porque você fala assim, Cláudia, esse assunto é um assunto difícil para mim. Eu adoro sentar, botar a perna para cima, assistir meu Netflix. Chegar em casa e descansar. E, de repente, vem a minha amiga me liga e fala assim, irmã, vamos conversar agora, são 3 da manhã. Você fala, minha irmã, quero dormir. Não, mas aconteceu isso, chora comigo. Você fala, gente, servir é muito difícil. Servir é muito difícil, é muito desconfortável. E lembrem que isso, o ato de servir é um chamado a todo mundo. Todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui que respira, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criou, Ele deu alguns chamados para nós que são imutáveis, independente da queda, do pecado ter vindo ao mundo. Um deles é de sermos auxiliadoras idôneas. Quem já me ouviu falar sobre isso, ou quem já leu o livro, sabe que eu gosto de falar desse assunto, porque esse assunto pega. Pensar que nós somos auxiliadoras, parece assim que a gente tem um papel secundário. Não. Ser auxiliadora, ou ser ezer, que é o nome original, é o quê? É prover, vestir, abrigar, socorrer, ajudar. Deixar a vida do outro mais fácil. Isso é ser uma auxiliadora, uma ezer. Você fala assim, Cláudia, mas é difícil isso que Deus exige de nós. Ele só exige de nós porque Ele é o ezer. Você fala, Cláudia, não é possível. A Bíblia fala o mesmo termo, ele fala sobre si com o mesmo termo. Olha em Deuteronômio 33, ele fala, não há outro amado semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para ser o teu ezer. Para ser a tua ajuda, está aqui na tradução. 29, Deuteronômio 33, 29. Feliz és tu, Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que é o teu ezer, que te socorre, a tradução. Mas é o mesmo termo no original. Demais, né? Deus nos chama a fazer aquilo que Ele é. Jesus nos chama a ser servo porque Ele é servo. Não é demais? Ele não está pedindo nada que seja impossível para nós. Ele está pedindo algo que Ele já faz por nós o tempo todo. Não é? Então nós somos como portadoras da imagem de Deus, chamadas a sermos servas como Ele é servo e sermos ezer como Ele é ezer. E tudo isso tem a ver com amor de sacrifício, com sair de nós.
Tudo isso tem a ver. Tudo é para a glória dele. Gálatas 5 fala o seguinte, quem quiser anotar, 5, 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. A palavra original aqui é douloi, que significa escravo. Seja escravo um dos outros. Você fala, ai, Cláudia, pesado, hein? Paulo ia ser cancelado se fosse no Instagram botar escravo. Seja escravo um do outro, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente só pode entender o que é amar o próximo, porque a gente já foi completamente amado, não é? Fomos tão amadas na criação e tão amadas na redenção em Cristo. A gente tem que expressar aquilo que a gente recebeu tão abundantemente. Tão abundantemente. Cristo veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente já recebeu isso. A gente tem que expressar isso. A gente tem que espelhar essa ação tão maravilhosa de servir. No texto de Efésios 4, que fala que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens, homens e mulheres, homem ser humano aqui, né? Ele fala o seguinte, a partir do versículo 12. Com vistas, ou seja, ele deu dons para que a gente exercesse no corpo, escuta que lindo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Dá para ficar 1 hora falando desse texto, coisa mais linda do mundo. E é muito legal porque servir é uma marca do cristão. E ela leva ao aperfeiçoamento do povo, à santificação. É uma santificação em comunidade, que nem ferro que afia ferro. É uma santificação em comunidade. Servir produz amadurecimento do povo. Está aqui. Edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento de Jesus. Cláudia, mas eu não sei nem que dom que eu tenho. Eu não sei. O pessoal fica falando aí, eu não sei. Isso me deixa angustiada. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, não muito. Mas uma coisa que eu quero é que a gente tem que buscar. Lembra? Primeiro tema é buscar, antes de cumprir. A Bíblia ela é rica. Tem 4 textos lindos da Bíblia que falam sobre os dons espirituais e sobre como a gente deve exercê-los no corpo de Cristo. Eu tenho que compreender quais são. Eu tenho que buscar na palavra mulheres que também exerceram esses dons. E eu tenho que tentar imitá-las porque elas imitaram Cristo. Eu preciso entender. A gente aprendeu hoje sobre Tito, sobre mulheres que caminham com mulheres mais novas e ensinam para elas a palavra de Deus. Que necessário isso. Você fala assim, Cláudia, mas é muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa muito quieta, muito tímida. Exercer meus dons na igreja, aí não consigo. Eu sinto muito. Sabe por quê? Porque Deus vai te botar numa situação onde você vai ter que exercer. É verdade. A gente fica reclamando, ai, não é para mim. Ai, não é para mim. É para você sim. Você fala, ai, a Laís é tão linda, que ensina tão bem, é tão dotada por Deus para o ensino. Eu não tenho esse dom. Você que pensa. Porque na sua casa você vai ser chamada a ensinar os seus filhos. Nem que seja na microesfera do seu lar. Ou na macroesfera das mulheres da sua igreja. Você vai ser chamada a exercer os dons que Deus te deu. Tá? Segunda parte. Buscamos entender. Todo mundo entendeu que servia para todos? Todo mundo entendeu que fomos chamadas a imitar Jesus, que é o servo. A imitar o Senhor Deus, que é o grande Ezer. Tá bom, auxiliadoras que somos, vamos lá. Então vamos, como? Entendi, busquei, ficou claro para mim que servir é necessário e é para todos. E agora eu quero cumprir, Cláudia, eu quero saber como que eu faço isso, tá? Então vamos lá, como que eu faço isso para que depois eu possa ensinar as mulheres e eu não sei o que fazer? É muito mais fácil do que a gente imagina. Como que eu devo servir? Imitando Jesus. Você fala, Cláudia, você não me ajudou em nada. Calma, eu vou te ajudar. Vamos lá. Como que eu imito o mestre? Então, lembra de Efésios 4, que no texto, que depois ele vai falar sobre dons, ele fala, mas não foi assim que aprendestes a Cristo ou de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, ou seja, você buscou, você entendeu, você aprendeu de Cristo que você tem que exercer seus dons. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tira todos aqueles hábitos ruins que você tinha da época que você não tinha Jesus. Arranca isso, tira essa roupa, agora você vai buscar e vai se tornar uma nova pessoa. Escuta, olha o que ele fala. Ó. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Busque.
Depois que você buscou, aí sim, você vai conseguir realizar, efetuar. Ó. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, imagem dele, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Depois que você se reveste, que você buscou como que eu posso ser mais parecida com Jesus, como que eu posso exercer meus dons, aí sim, você age em justiça e retidão. Isso é o cumprir. Nós buscamos, agora nós vamos cumprir, tá? Então, como que eu cumpro? Como? Qual que é o método, Cláudia? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que ser um sábio subgerente da criação. Como assim subgerente? Então, o Senhor Deus, quando criou Adão e Eva, Ele deu um mandato chamado mandato cultural, que é assim, Adão e Eva, vai, trabalha, exerça toda a sua habilidade, toda a criatividade que eu te dei aqui neste mundo, neste jardim, produza, cultive, guarde. Né? Tantas coisas a gente ouve em Gênesis, antes do pecado, Gênesis 1 e 2, que tem relação com o nosso mandato a cuidar deste mundo. Olha o que o Salmo 8 fala em relação a como Deus nos confiou o cuidado de sermos subgerentes da criação, de sermos pequenos reis abaixo do rei. Olha lá. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Que coisa linda, que como Deus nos confiou um trabalho maravilhoso de cuidar desse mundo, como espelhos dele. A gente tem que cuidar, guardar, gestar bem esse jardim. Eu sirvo pessoas cuidando bem deste mundo que Deus me deu, com muita responsabilidade. Você fala assim, Cláudia, não entendi. Você acabou de falar agora que eu sou filha do rei, filha da realeza. Como filha da realeza, eu deveria ser como? Fica lá, ser servida, não é? Ó, no filho do rei não é aquele que é servido o tempo todo? Não é o príncipe ou a princesa? Não. O rei é o que mais serve. Você vai falar, não é possível. É possível, vou te mostrar agora. João 13, 14 a 17 fala o seguinte, ó. Ora, se eu, Jesus falando, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vocês são filhas da realeza, rainhas neste mundo, subgerentes da criação. E isso é algo incrível. Sabe por que isso é algo incrível? Porque tudo que você faz em que você serve pessoas, como filha da realeza que você é, você glorifica a Deus. Seja isso trocando uma fralda, limpando ralo de pia. Eu não suporto ralo de pia. Alguém está comigo? Não, ralo de pia não devia existir. O negócio devia sugar, assim, e desaparecer toda aquela meleca. Eu não suporto. Toda vez que eu limpo o ralo de pia, eu penso assim, Senhora, para a tua glória, porque ralo de pia, olha, né? Banheira privada, ninguém gosta. Você fala assim, Cláudia, mas espera aí, como que eu devo fazer isso de forma a ser filho da realeza? Pensa assim, que não é sobre você. É sobre proporcionar um ambiente bom, limpo, agradável, cheiroso para sua família. Isso é servir. Qualquer trabalho em que se serve pessoas para a glória de Deus, onde pessoas são nutridas, o ambiente é limpo, glorifica o Senhor e a gente deve ser assim. É muito importante que ser subgerente da criação, ser filho da realeza significa servir. E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Davi, rei, certo? Enquanto ele foi um bom rei, ele ia lá na frente das batalhas, servia o seu povo e ele ganhava as batalhas e glorificava a Deus. Não era assim? Ele se sacrificava por pessoas. Daí ele começou a achar que, você quer saber? Agora eu vou ficar aqui tranquilo, no meu castelo. E o dia que ele não foi um bom rei, ele olhou para o lado e viu uma moça bonita tomando banho. O dia que ele não foi um bom rei, ele mandou o marido dessa mulher lá na frente morrer. E ele deitou-se com essa mulher e pegou ela para si. A gente tem responsabilidade, como filhos da realeza, ir na frente, se sacrificar por pessoas. É desse jeito que a gente tem que ser, como Jesus, que lava os pés e nos ensina a fazer o mesmo. Tá? Segunda coisa de como eu devo imitar meu mestre. Eu devo servir com alegria. Você fala, onde na Bíblia fala, Cláudia, que é com alegria? A gente cantou agora sobre alegria, né? Que é
Gente, tem um monte de lugar na Bíblia que fala sobre alegria. Primeiro que a gente vê em Gênesis, Deus fazendo a criação, né? E ele fez isso e ele viu que era... Você fala, ai, Cláudia, mas é orgulho se eu fizer uma coisa e ver que é bom. Nada disso, meu bem. Você faz um bolo gostoso, você fez um pão hoje. E você falou, Cláudia, eu trouxe meu pão para você comer. Isso é fazer com alegria. Se você faz aquele bolo, mas sabe aquele bolo bom de chocolate? Você fala, nossa, tá bom demais, mas eu quero compartilhar, porque não é sobre mim, é sobre eu servir pessoas. Chama todo mundo para comer aquele bolo bom. É fazer com alegria, é fazer com satisfação, é falar, gente, que coisa boa que eu estou imitando Deus na sua criatividade, na beleza. A gente tem que se alegrar. Vocês fizeram um negócio tão bonito, um evento tão bonito, estão todo mundo na mesma paleta, até eu estou na paleta, ó. A gente tem que fazer com alegria, porque Deus gosta daquilo que é bom e é belo. Não existe padrão de beleza, Cláudia. Isso é conversa serpente do diabo. Existe padrão de beleza. E a padrão da beleza está em Cristo. Tá? Então, com alegria, tem vários textos. Filipenses é o livro da alegria. Então, Cláudia, quando limpa vômito do chão, eu tenho que fazer com alegria? Sim, coração. Mas é tão difícil? Sim. Sim, olha o que Romanos 12 fala, abre bem o ouvido, olha só. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Alegria. Terceira coisa que a gente imita Jesus, eu tenho que estar sempre disposta, sempre pronta. Sempre pronta. Ah, Cláudia, não é possível. Aquele exemplo da amiga que liga 3 da manhã para falar comigo. Não é possível, não me ama, né? Ela quer o meu mal. A gente tem que estar sempre pronto. Cláudia, mas Deus falou que tem que descansar. Tem o princípio do descanso. Se a pessoa me liga de madrugada, se eu preciso atender criança de madrugada, é difícil, eu não tenho meu descanso. Descanso é uma coisa maravilhosa. E um dia a gente pode falar só sobre o assunto, porque descanso tem a ver com adoração. Não é sobre nós também, tá? Só para vocês saberem. Porque daí que a pessoa fala assim, ai, descanso é o meu momento. Não. Descanso tem a ver com reconhecimento de quem controla todas as coisas. Descanso é uma adoração, é um louvor a Deus, né? Mas eu tenho que estar sempre disposta, sempre pronta. Vocês lembram que Jesus curou num sábado? E todo mundo fala assim, ai, os fariseus, ai, você curou no sábado. Eu estou trabalhando que nem meu pai, que trabalha o tempo todo. A gente tem que estar sempre pronta a servir, a ajudar. Tem que estar disposta. Olha o que Colossenses 1 fala, olha o que Paulo falou. Colossenses 1, 29, ó. Para isso é que eu também me afadigo. Eu me canso. Eu fico aqui suado, exausto, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Ele entende, ele estava cansado. Esse homem não descansou. Ele não descansou, né? Então, ele estava sempre pronto. Quarta coisa, né? Toda quarta? Quarta. Com excelência e com diligência. A gente não pode fazer coisa mal feita. Como que a gente imita Cristo, a gente faz coisa mal feita, não é? Eu preciso servir com excelência e com diligência. Provérbios 13:4 fala, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, ela é farta. Eu preciso dedicar o meu empenho, a minha criatividade, para fazer cada uma das coisas. Eu não posso fazer um trabalho mal feito, imundo, incompleto, reclamando, sabe, murmurante, fala, você viu? A mulher que fica assim gotejando no ouvido do marido, reclamando o tempo todo. Isso não é servir. Igual Cristo. A gente tem que fazer com excelência, com diligência. Olha esse texto de Hebreus, que toda vez que eu leio esse texto, ele dói lá no meu âmago do coração. Escuta, anota aí quem não tem, quem está anotando. Hebreus 6, a partir do 10. Escuta bem, abra o ouvido. Ó. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que texto! Que texto! Será que a gente faz assim? E a última característica de Cristo que a gente tem que imitar é fidelidade. Fidelidade. Ai, Cláudia, não dá. Não dá. Eu marco com as mulheres da igreja, eu me empenho e não aparece. Bando de infiéis. Eu vou lá, faço isso, isso, aquilo, e fulano não vai e não faz nada em troca. O ser humano é infiel mesmo. Mas a gente faz para Deus que é fiel. Não é sobre nós, não é?
É sobre Ele. É muito importante eu lembrar disso. Eu lembrar que quando aquela mãe pediu para que aqueles filhos ficassem ao lado de Jesus, ela queria reconhecimento. E Jesus fala para ela, não é sobre isso, minha filha. Não é sobre isso, é sobre servir. É sobre ser fiel no cuidar de pessoas, no zelar por pessoas. Olhe para o alto. Olhe para o alto. A gente serve para Ele e por Ele, porque Ele é fiel. Colossenses 3:23 fala, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. O Senhor é que está vendo. Terceira parte. Entendi, busquei, entendi o que é para fazer. Entendi que eu preciso servir, Cláudia. Eu estou cumprindo, vou cumprir desse jeito, com fidelidade, com diligência, com alegria. Entendi como eu devo fazer. E agora, beleza, busquei, mas assim, como que eu posso ser exemplo? Como que eu posso ensinar mulheres a servir comigo? Como que eu faço isso, Cláudia? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho só sobre esses dons e talentos que Deus deu para vocês todas. Cláudia, eu não tenho dom e talento, eu duvido. Não é possível. Todo mundo que ama Jesus Cristo e confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador é dotado por Deus para o reino. Não existe exceção à regra, é uma regra, tá? É uma regra, olha só. Se a gente ler 1 Coríntios 12 inteiro, a gente vê que os dons podem variar em tipo e em intensidade, mas todo mundo tem, escuta só. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. É Deus que nos capacita, amada. E eu posso afirmar para vocês que vocês são dotadas por Ele para exercer os mais variados dons no reino, para ajudar mulheres, para ajudar crianças, para ajudar pessoas, para que a glória de Deus seja vista. Né? E o legal é que é o próprio Deus que nos capacita. Um texto que conversa com 1 Coríntios 12 é Romanos 12 também, que fala sobre os dons. E olha o que fala Romanos 12 a partir do versículo 3. Escuta bem. Pode anotar para ler depois. Ó. Porque pela graça que me foi dada, ou seja, eu mereci? Foi graça, favor e merecido. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não é sobre você, minha filha. Não é para você ficar aí pedindo glórias e elogios. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, é dádiva, é dom, não fui eu que... Ai, a Claudinha, que gracinha, olha como ela sabe. Não, tem nada a ver, Deus que me deu, não é mérito nenhum meu. Né? Sempre a gente tem que pensar corretamente sobre isso. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É muito importante a gente saber quem nós somos. Pecadoras, miseráveis, terríveis, que mereciam a morte, mas graça nos foi dada. E junto com a salvação em Cristo, Ele nos concedeu dons para que a gente fortaleça uma outra, para que a gente ajude uma outra. E através do nosso proceder, pessoas aprendem como fazer também. Tá? Então, eu só posso transbordar aquilo ao qual Deus me encheu. E atenção para o que eu vou dizer para você, porque em alguma medida todo mundo vai ser chamado a trabalhar, tá? Não pensa que não. Em alguma medida, vocês vão ser chamados a aconselhar, a ensinar as escrituras, a discipular mulheres, a exercer os mais variados dons que Deus me deu. Ai, não, Cláudia, já estou muito velha, vou deixar isso para as mais novas. Enquanto Deus te der suspiro e vida, você foi chamada a trabalhar. Toda mulher trabalha o tempo todo. Pode esquecer, para o reino principalmente. Né? Então, seguindo o texto de Romanos 12, a partir do versículo 9, olha o que fala. Ó, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosas de espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Ele segue no 16, um pouquinho adiante. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não é sobre você, minha filha. É sobre o meu reino. Eu que sou cabeça deste corpo. Você fala, legal, Cláudia, então eu quero entender. Eu entendi, busquei. Eu estou cumprindo. Estou entendendo que Deus me dotou com dons para que eu ensine mulheres a exercer seus dons nos mais variados serviços. Mas eu preciso de mais explicação. É muito difícil para eu entender como que eu faço isso. Me dá um norte. Eu não vou dar norte nenhum, a Bíblia que dá. E vamos ver que norte que a Bíblia dá. Olha só, primeira coisa que eu faço para poder ser exemplo no ensinar a servir é... eu oro. Nossa, Cláudia, só isso? Achei que você ia me falar uma pérola. É tudo isso. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter o hábito de orar, pedir, Senhor, me ajuda a exercer meus dons. Eu não sei nem o que o Senhor me dotou. Socorro, acabando isso aqui, vou conversar com a Cláudia, que dom que eu tenho. Eu não sei se eu sou dotada. Ora por isso. Fala, Senhor, me capacita. Eu sei que o Senhor me deu alguma coisa aí. Mas eu não sei como exercer, eu não sei o que fazer. Ore. Você fala assim, Cláudia, mas se eu orar, será que Deus vai mudar? Assim, vai vir um fogo do céu e daí eu vou ser hábil para ensinar as Escrituras? Não é assim que funciona. Claro que Deus ouve a oração do justo, mas entenda que a nossa oração não vai mudar aquilo que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo. A nossa oração vai mudar o nosso coração. Verdade, Cláudia, é. Se tem uma coisa que quebranta o nosso coração, é quando a gente ora ao Senhor. Lembra? Adorando Ele, reconhecendo o pecado. E assim pedindo, Senhor, me ajuda, me ensina sobre a Tua palavra, me ensina a buscar, a cumprir, para ensinar. Eu não sei como fazer. A oração nos faz crescer em intimidade, em dependência do Senhor. Tá? A segunda coisa que eu devo fazer. Então, a primeira coisa é orar, certo? Para poder ensinar mulheres a servir. Segunda coisa, eu tenho que perceber as oportunidades que Deus coloca na minha frente. Como assim, Cláudia? Se você percebe que as pessoas sentam do seu lado para chorar as pitangas, Deus deve ter te dado o dom, é verdade, o dom do aconselhamento. Cláudia, eu percebo que as pessoas chegam para mim e falam assim, eu não entendi essa parte aqui da Bíblia, me explica. Provavelmente Deus te dotou para a área do ensino. Cláudia, eu sou péssima com qualquer uma dessas coisas, mas as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, me ajuda a organizar esse evento aqui, que está uma loucura. Às vezes Deus te dotou com o dom da administração. Verdade. Quer ver? Às vezes você fala assim, Cláudia, eu não sei porquê, mas as pessoas me ligam assim, vem tomar um cafezinho na minha casa, elas querem conversar comigo, é porque elas querem que você discipule. Entenda isso, as suas oportunidades vão bater na tua porta. Você pode ter certeza. Vocês vão vir me contar pelo Instagram, que vocês me contam tudo pelo Instagram. Vocês vão vir me contar que está aparecendo pessoa na sua casa e falam assim, não, mas nem sabia que eu tinha esse dom. E sabe o que acontece? A gente tem uma tendência a ser igual a mãe dos discípulos e falar assim, ai, como eu sou o máximo. Cláudia, as pessoas me procuram. Eu acho que é porque eu devo ser uma excelente conselheira. Minha filha, não é sobre você, não é sobre eu. Não é sobre nós. Sabe sobre o que é? É sobre sair da sua zona de conforto. Porque às vezes você está no grupo de mulheres assim, você quer conversar na sua panelinha, não quer? Deus te chama para conversar com aquela irmã. Aquela irmã que fala. E você fala, ai, Cláudia, é difícil. Toda vez que ela passa na igreja, eu desvio dela. Não. Se Deus colocou uma pessoa difícil na sua vida, a difícil não é ela, a difícil é você. Que não tem paciência, que não tem longanimidade, que não tem tolerância. Misericórdia. Se você acha a irmãzinha chata, a chata é você. Verdade. Aí, mexi no coração de todo mundo aí agora. Ô pastor. Esse povo vai te procurar tudo para aconselhamento, pastor. É verdade, gente. É verdade. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Perceba as oportunidades, fazendo Deus está me chamando para isso. Tá? Muito bom. Terceira coisa, sobre o ensinar pessoas a servir. Empenha em desenvolver os seus dons. Você fala assim, Cláudia, eu não sei nem que dom que eu tenho. Calma. Não vamos conseguir falar sobre tudo hoje, mas entenda. Conheça a palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O próprio Deus dá esse exemplo. O corpo de Cristo é como um corpo mesmo. Tá? Toda célula tem uma função. Todo órgão tem uma função. Se um órgão morre, o corpo não fica doente?
Cada um de vocês é um órgão importante e vital, minhas amadas irmãs. Se vocês não estão se empenhando por servir o corpo de Cristo, esse corpo está doente. Você fala, Cláudia, mas até que Jesus volte, de fato, não está meio doente, pecado? Sim. Mas Cristo nos comanda a servir e a exercer os nossos dons. Ele manda a gente ter perspectiva agora. Não ficar assim, o mundo é caído, é difícil mesmo, a irmã é chata, acho que eu vou deixar esperar até que Jesus volte, ele deve voltar daqui a uns 10 anos. A gente fica adiando exercer os nossos dons. E a gente não procura, não estuda. A gente tem que estudar, a gente tem responsabilidade. Quando a irmãzinha vier chorar, as pitangas no meu ombro, eu tenho que ter o que falar. Eu não tenho que falar a minha experiência. O que eu vejo é isso que acontece. Às vezes nas igrejas, as irmãs mais velhas falam assim, não, irmãzinha, porque quando eu era jovem eu fazia isso e dava certo. Não, aconselhamento é falar da palavra, não é falar sobre experiência pessoal. Aconselhamento é espelhar aquilo que Cristo tem a dizer. É isso que é aconselhar. Então eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar nutrida, eu tenho que ter o que dar. Concorda? Desenvolva os seus dons. E todo dom espiritual envolve conhecer a palavra. Tá? E a quarta e última coisa que eu adoro, essa é uma das minhas favoritas, é o seguinte. Vocês vão pensar assim, essa Cláudia vai dar lição de casa pra gente. Quase. Porque não adianta só eu perceber as oportunidades que Deus me dá. Eu tenho que criar oportunidades. Eu tenho que intencionalmente criar oportunidades para servir e ensinar as pessoas a servir. Como assim, Cláudia? Eu vou dar o melhor dos exemplos. Se vocês abrirem em João 4, não precisa abrir quem quiser, mas quem quiser acompanhar pode abrir. Vocês vão ver uma das conversas mais fantásticas que tem na Bíblia. Por quê, Cláudia? Porque é uma conversa onde Cristo se aproxima de uma mulher de Samaria. Lembra dessa história? História antiga e velha. Você fala, Cláudia, o que isso tem a ver com servir? Calma que eu vou chegar lá. Se vocês entenderem um pouquinho o contexto, vocês vão entender que os samaritanos eram os mais odiados por judeus possível. Porque eles são odiados desde a época de Esdras, de Neemias, há pelo menos uns 400 anos antes dessa história, dessa conversa, eles já eram odiados. E se vocês têm curiosidade de entender a história do samaritano, depois vocês guardem aí, está em 2 Reis 17, vocês vão entender um pouco da história do povo samaritano, mas vocês vão perceber que os samaritanos eles eram uma mistura de raças e também uma mistura de religiões. Então os judeus tinham ódio deles, ódio, né? Então, eu quero que vocês entendam que Jesus ele é extremamente intencional e ele é extremamente contracultural. Porque ele dá o exemplo, quando ele dá o exemplo, por exemplo, do bom samaritano, para os judeus, isso foi um escândalo, concorda? Logo esse povo miserável, que ele vem dar exemplo, que vai ser o herói da história, né? Então, imagine esse contexto, neste contexto de ódio dos judeus com os samaritanos, vem Jesus e se aproxima de uma samaritana, um povo odiado, um choque. Você fala, nossa, Cláudia, sério, choque. Segundo choque, ele se aproxima de uma mulher. Você fala, não tem problema, tanta gente se aproxima agora. Assim, Não, gente. Entenda contextos de época. Olha o que fala em João 4, 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. E o mais interessante ainda é que é uma mulher desacompanhada. Porque elas andavam em bando. Se essa mulher desacompanhada, de coisa boa ela não está. Alguma coisa aconteceu aí que ela está andando sozinha. Buscando água sozinha, não deve prestar. E a quarta e fantástica coisa que Jesus faz é, ele pede para beber água num jarro samaritano. Isso faria qualquer fariseu ter um surto, né? Porque era um jarro impuro aos olhos deles. Então perceba aqui, escuta isso aqui, que Cristo ensina sobre a forma mais adorável de abordar pessoas, de criar situações para exercer seus dons de serviço e ensinar pessoas a servir. Olha que demais, olha o método aqui. Jesus é o melhor professor de todos. Então, primeira coisa, se aproximar de gente que não é tão amada pelos outros. Gente excluída, gente isolada, gente que às vezes não cheira bem. Não estou brincando, porque eu sei que mulher adora cheiro. Chegar uma pessoa que não toma banho há uns 3 dias aqui, ninguém vai chegar perto. Eu estou falando sério. Gente sem esperança. Aos olhos de tanto gente afundada em seus pecados, em sua miséria. Sabe aquela pessoa que já veio na igreja, já foi embora, já veio, já foi embora. Você fala assim, essa não tem esperança, essa eu não quero. É dessas que Jesus se aproximava. E ele demonstra misericórdia. Porque ele não trata ninguém conforme o seu passado, conforme o seu histórico, nem a mim. Ele não trata ninguém conforme a sua impopularidade.
Jesus é cheio de misericórdia. Então essa é a primeira coisa que Jesus ensina. Se aproxime com misericórdia das suas irmãs queridas. Daquelas mais excluídas, mais esquisitas e chatas aos seus olhos. Segunda coisa é que quando ele se aproxima dela, ele pede algo para ela e ele mostra que como se ela for sendo bem direcionada, como ela pode ser útil. Que forma inteligente, brilhante, fantástica. Você fala, Cláudia, mas não existia valor nela. Não, nela mesmo não. O valor dela estava nele. Mas ele mostra para ela que bem direcionada, ela pode ser uma bênção. Ele conhecia o coração dela, ele sabia que se ele mostrasse para ela que ela era útil no servi-lo, dando água para ele, faria com que ela ficasse atenta ao que ele tinha a dizer. Então ele se aproximou dela com humildade, como Cristo era próprio dele, né? Então, a primeira é misericórdia, a segunda é humildade. A terceira coisa, a gente vê isso no versículo 10, ele chega para ela e fala assim, ó, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Gente, isso é tão genial que ele chega assim para ela, ó, eu tenho que te falar de um dom, de um presente irrecusável, de uma coisa incrível, de uma coisa que você não vai poder negar. Se você entender que isso é um presente, você nunca mais na sua vida vai ter sede. Ele mostrou para ela que ele tinha uma dádiva para dar para ela, para alguém que não merecia nada, para uma mulher rejeitada. Isso é graça. Jesus se aproxima com graça, favor e merecido. Quarta coisa que Jesus faz ela pensar. Eu adoro essa parte, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste quando eu vejo crente que não gosta de pensar. É verdade. Não gosto de estudar na teologia, não é para mim. É para você sim, criatura. Nós somos imagem e semelhança de Deus, o ser mais brilhante possível. E como que eu posso portar bem a imagem dele se eu não quero crescer, aprender? E ele põe ela para pensar, ele chega para ela e faz umas perguntas que ela faz assim, Ele põe ela para pensar sobre o coração dela. Isso é fantástico de Jesus. Ele fala para ela assim, ó, vai lá, chama teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Ele falou, bem disseste. Ele já sabia que não tinha marido. Não tenho marido porque 5 maridos já tiveste. E este agora que tens não é teu marido. Primeiro, quando ele fala isso, e ele fala amorosamente, ele não é agressivo. Eu que sou agressiva quando falo. Mas ele é amoroso. E ele mostra, ele faz ela acordar para o coração dela. E ele segue apontando para que ela mesmo veja o seu próprio pecado. Ele é estratégico. Ele fala para ela assim, ó, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando sobre ele. Ele faz ela pensar. Ele tem um diálogo muito inteligente com ela. Ele faz ela desafiar, ela refletir sobre coisas profundas. À luz da Bíblia, ele dá para ela cosmovisão. Ele dá para ela, ele ensina ela a refletir sobre suas próprias lutas, sobre os problemas do seu próprio coração. Isso se chama estratégia. Então, ele tem uma estratégia gentil, uma estratégia amorosa. Quando eu me aproximo de alguém para servir essa pessoa, para ensinar ela, eu também tenho que ter estratégia. Eu tenho que ser como Cristo. Estratégia gentil, tá? Quinta e última coisa, é que a minha favorita e que nunca pode faltar, é que ele apresenta o Evangelho. Ele apresenta o Evangelho. Ele é intencional em todas as suas conversas, e a gente deve ser. Cláudia, até quando eu estou lavando a louça, ou quando eu estou ensinando a minha filha a lavar a louça, eu devo apresentar o Evangelho? Sim. Olha que demais. Ele diz assim, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ele aponta para a verdade, ele aponta para ele. E no fim das contas, ele fala, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Então, a quinta coisa é que ele dá para ela esperança. Esperança nele. Esperança nele. Em muitos outros momentos, a gente vê que Jesus tem essa forma de abordar pessoas. Esse aqui é só um que eu dissequei para vocês verem como é belo, como Jesus faz de uma forma linda. Mas a gente tem a obrigação de, ao servir mulheres, e ao ensinar mulheres a servir, a abordar as mulheres desta forma, com humildade, com graça, com estratégia, né? Com gentileza, com esperança e com misericórdia. Tá? Então, concluindo, porque eu sei que eu falei muito, enchi vocês de coisa, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu falei.
Como a gente aprendeu em Esdras, nós devemos buscar, cumprir e ensinar. Então, Deus me chamou neste mundo a buscar, compreender que Cristo chamou todas que respiram aqui para servir. Todas. Servir como? Servir conhecendo aquilo com que Deus me equipou para servir. Eu tenho que conhecer os meus dons, não é? Eu tenho obrigação de ler a Bíblia, estudar, conhecer e servir da melhor forma. Não porque eu quero evidência, não porque eu quero status, não porque eu quero estar lá brindando com o Senhor na mesa, lá no Novo Céu, Nova Terra, né? Não é isso. Eu tenho que lembrar que não é sobre mim. Eu tenho que entender que eu devo servir porque é sobre Ele e só Ele vê. E eu tenho que portar bem a imagem dele, sendo uma boa serva como Cristo é, e sendo exero como ele me comandou a ser, auxiliador idôneo. Segunda conclusão é que a gente deve cumprir. Eu entendi, busquei, agora eu devo cumprir o chamado a servir, imitando o mestre. Como? Sendo uma boa subgerente da criação, filha da realeza, que se põe à frente e se sacrifica por pessoas. O bom rei é o bom servo, lembra? Com alegria, com disposição, está sempre pronta. Se alguém pedir a qualquer hora, você está pronta a servir. Com excelência e diligência, Deus cobra da gente, não exige nada menos do que o melhor. E com fidelidade, porque Ele é fiel. Tá? E a última conclusão é que sim, a gente deve ensinar como bons exemplos. A gente ensina por exemplo. A gente ensina servindo. Quando cada uma ora, fala, Senhor, me capacita, me ajuda, ajude-me a expressar Cristo com a minha vida, com o meu serviço. Quando a gente aproveita as oportunidades que Ele coloca no nosso colo, irmãs buscando ajuda, a gente aproveita cada uma delas, não desperdiça nenhuma. Quando a gente desenvolve os nossos dons, estudando a Bíblia, entendendo como que eu devo ser, as mulheres da Bíblia que eu devo imitar, como que eu me torno parecida com Cristo, exercendo os meus dons. E quando eu faço o quê? Intencionalmente crio oportunidades como Cristo, com a mulher samaritana, misericórdia, humildade, graça, estratégia gentil e amorosa. E eu dou esperança da única coisa que ela deve ter esperança, que é Cristo. Eu não posso esquecer isso. Quando eu fizer isso com o meu serviço, eu vou ensinar mulheres com o meu proceder. E eu vou falar uma coisa para vocês, lindas. Vocês falam assim, Cláudia, é difícil servir, né? Sabe por quê? Porque ninguém vai elogiar. Ninguém, muitas vezes. Até vai, às vezes. Mas muitas vezes não vai. Muitas vezes o corpo funciona bem porque ninguém está elogiando um órgão. Ai, rim, como você funcionou bem hoje? Pulmão, você foi demais. Não existe isso no corpo de Cristo. Um corpo que funciona bem é um corpo onde a cabeça é vista. Onde Cristo é visto. A Ele que nós vamos prestar conta de cada um dos nossos atos de serviço. Então, mãos à obra. Vou orar com vocês, minhas amadas. Senhor Deus, amado Pai, eu te louvo, eu te bendigo por essa noite com essas queridas, Senhor, pelo desejo delas, ó Deus, de buscar, Senhor, de buscar compreender o que a Tua palavra diz, que coisa boa, que sede que o Senhor tem dado a elas, glória a Ti por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque além de vir buscar, elas querem cumprir a Tua palavra, Senhor. Elas querem exercer seus dons nos mais variados locais no reino. Elas querem aprender a ensinar, elas querem aprender a discipular, elas querem aprender a serem boas diáconas no serviço à comunidade cristã. Elas querem ser boas administradoras, elas querem ser criativas, alegres, diligentes. Elas querem imitar o Mestre. Senhor Deus, ensina-as a ensinar outras mulheres através do procedimento fiel delas, Senhor. Que elas orem sobre isso, ó Pai, que elas busquem compreender na Tua palavra e exercer com alegria, sempre prontas, ó Deus, lembrando que elas devem fazer como o Senhor fez, se aproximar de pessoas, criar situações intencionais, ser amorosas, misericordiosas, serem estratégicas em seu falar, sempre apontando para a única esperança, que é Cristo Jesus.
Ajude-as, ó Deus, encoraje-as, enche-as do seu Santo Espírito, ó Pai. E só aquilo que vem de Ti possa encontrar morada no coração delas, ó Deus. Aquilo que vem da Cláudia que elas possam esquecer, mas que elas possam ser nutridas pela Tua doce e preciosa palavra, e que elas meditem nessas coisas durante essa semana, e que elas sejam encorajadas, ó Pai, a trabalhar neste corpo. Tanto na igreja local, como na igreja espalhada pelo mundo, que elas possam ser fiéis órgãos que trabalham para que Jesus seja visto, e não elas mesmas, ó Deus, que elas não busquem prestígio, que elas não busquem elogio, nem reconhecimento, mas que elas busquem a Tua glória, ó Pai. Eu te agradeço pela vida de cada uma aqui, eu peço que o Senhor as guarde no Teu amor, no nome de Jesus, amém.